Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Tô feliz demais de estar recebendo aqui um amigo querido. Ó, o papo hoje vai ser muito legal. Para quem gosta de futebol como eu e esse convidado que tá aqui, o papo vai ser muito bacana. Nós vamos falar de futebol, vou falar de SAF, vou falar de bet, vou falar como é que tá a vida dele lá no Emirados Árabes. Vou espremer esse cara de tudo quanto é jeito. Eu tô recebendo aqui, ó, Mário Jorge. O Mário Jorge, ele começou no Audax, passou pelo Vasco da Gama, 3 anos de Vasco da Gama? 2? 1 ano e meio. 1 ano e meio de Vasco da Gama e bastante tempo na base do mais querido do Brasil, Flamengo. Ganhou muito título lá na base do Flamengo e no ano passado foi contratado pelos Emirados Árabes. Arábia Saudita. Pela Arábia Saudita, sempre confundo. Pela Arábia Saudita. E fez um trabalho muito legal lá também. Mário, obrigado demais pela tua presença. Eu que agradeço. Espero que esse papo aqui seja muito esclarecedor. Acho que muito legal saber o que você pensa. Pelo pouco tempo que a gente se conhece, deu para perceber que você é um cara que assim, é estudioso, é interessado. E eu acho que isso é um dos fatores que leva a pessoa muito longe, sabe? Então eu te agradeço demais pela tua presença aqui e eu queria começar fazendo uma pergunta para você, cara, que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, que é o seguinte: quem você é? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da nossa trajetória, da minha carreira, da minha vida, como ela está hoje. Então, o Mário Jorge é o filho de uma dona de casa, de um metalúrgico aposentado e falecido, infelizmente, e o irmão mais novo de 3 filhos, homens, que minha mãe criou desde que eu tinha 1 ano, 2 anos de idade, que a separação dos meus pais foi mais ou menos nessa época. O cara que tentou ser jogador de futebol com qualquer brasileiro, com homem, né? Tentei ser jogador de futebol também. Eu joguei até os juniores no Madureira. O futsal que eu estendi um pouco mais, aí rodei um pouco mais de clubes, tanto aqui no Rio quanto fora. Não fora do país, mas em outro estado. E ali com 14, 15 anos eu me identifiquei um pouco com a educação física, graças a um treinador que eu tive no Madureira, que é o Lúcio, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Fui estagiário dele na época do Colégio Santa Mônica, em Bento Ribeiro, estava no 2º período de Educação Física. Esse é um fenômeno, assim, dos caras que conseguiram, num simples gesto de tratar a gente ali na beira do campo ou dentro do campo, ensinando a gente a jogar futebol, conseguiu acender uma chama para que eu fosse buscar Educação Física quando terminei o meu 2º grau, né? Que era o ensino médio, né? Não sei como é que chama mais hoje. Enfim, e ali eu busquei Educação Física, comecei a ser treinador no futsal do Helênico em 1997, 96, 97, não me recordo muito bem, onde eu fiquei até 2011. 2011 eu começo no Audax, mas já tinha rodado bastante clubes de futsal também no Rio de Janeiro. Aí o Audax eu começo como observador técnico, de observador técnico eu viro treinador do Sub-13, do Sub-15. Na venda do clube em 2014, eu estava no Sub-17, o clube foi vendido, eu fui demitido. Em 2015, em janeiro de 2015, eu recebo o convite para trabalhar no Vasco. Trabalhei com a gestão do Dr. Eurico, com o Álvaro Miranda, lá, que é um grande amigo também. Fiquei 1 ano e meio até que eu recebi a proposta para ir para o Flamengo, para o Sub-13, foi onde eu comecei no Flamengo, em 2016. Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, até fazer alguns jogos no profissional, mas quando eu saio eu era o treinador principal da categoria Sub-20. Isso é um pouco da minha história. Hoje sou casado, né? Sou casado, meu filho tá com 5 meses, acabou de nascer. Qual o nome? Mário Henrique. É uma homenagem aos meus 2 irmãos, né? Paulo Henrique e Mário César. Então juntei um pouco do nome dos 2 ali. Era um trato que eu tinha com a minha esposa. Se fosse menina, ela ia escolher, menino era a minha escolha. A gente está muito feliz e contente com tudo que está acontecendo. E ano passado, em junho, eu acertei e aceitei o convite para o desafio de dirigir uma seleção. Era uma ambição minha também, de trabalhar com uma seleção e buscar uma vaga na Copa do Mundo. A gente conseguiu isso na primeira tentativa. E a gente também está muito orgulhoso daquilo que a gente fez. Um país, depois de 36 anos,
voltar para a Copa do Mundo Sub-17 é motivo de orgulho para eles lá e para a gente também. Sem dúvida nenhuma. Qual foi a maior diferença que você percebeu assim quando você saiu do Brasil para os Emirados Árabes, cara? Arábia Saudita. Eu sempre confundo, porque, cara. assim, Arábia Saudita. O pessoal fala muito, tá na Arábia Saudita, tá em Dubai. São países diferentes. É verdade, é verdade. Eu tô em Riad, né? Então, é muito diferente, é bem diferente com relação a tudo, costumes, cultura. A gente tem um pouquinho de facilidade porque a gente vive muito em hotel, né? Com vocação o tempo todo, trabalhando o tempo todo. Então, comida internacional te facilita um pouco. Mas a cultura local é um pouquinho diferente da nossa, são algumas coisas que... Mas não são tão agressivas igual todo mundo vende, né? Acho que é uma coisa que é extremamente tranquila da gente conseguir levar. Estou extremamente adaptado. Como é que se deu esse convite? Como é que surgiu esse convite para você? Em 2022, eu tenho um grande amigo, que é o treinador do Sub-20 lá, que é o Marcos Soares. Lá na Arábia Saudita. Ele trabalhava no Al Hilal. E aí ele acaba o contrato dele com o Al Hilal, ele não renova, ele ia voltar pro Brasil, e aí ele me ligou. Tô saindo e tal. Quer que eu coloque teu nome aqui? Eu falei, Marco, coloca. Se a coisa passar, eu faço a entrevista. E tudo bem. E aí a coisa não andou. Assim, na hora que ele me liga para isso, eu estava no Sub-17 do Flamengo ainda, estava terminando a temporada. E quando ele me liga, o Fábio Matias tinha acabado de sair do Flamengo para ir pro Red Bull. E aí eu sou alçado ao Sub-20, e quando ele me liga de novo, coisa aqui, eu falei, Marco, eu acabei de subir pro Sub-20, eu acho que agora não é a hora de eu sair. Preciso vivenciar o Sub-20 do Flamengo. Uma grande oportunidade também, uma baita né? uma oportunidade para mim, então assim, não vou sair agora, te agradeço. E aí, falando sempre, eu ganhava um joguinho aqui, ele mandava parabéns, ele ligava um joguinho lá, eu mandava parabéns, aquela resenha de internet. E até que surgiu uma coisa melhor, né? Assim, quase que um ano depois da Libertadores, a gente começou a costurar alguma coisa. Falou, vai abrir uma outra coisa grande aqui, eu acho que você encaixa. Eu tenho um nome na sua frente, mas se esse nome não passar... É o seu. É o seu, beleza? Eu falei, não, tranquilo, eu tô empregado, não tem problema, não tenho pressa para sair daqui agora. Até que tinha acabado de ganhar a Libertadores pelo Flamengo, então assim... Baita título, né? Querendo ou não, era a primeira Libertadores, uma coisa nova pro clube, ainda tem um Mundial ali no meio do ano. Você já tinha tido algumas experiências no profissional até esse convite, essa possibilidade profissional do Flamengo? Sim. Então, que era uma coisa legal também, né? Sim, que é uma coisa que dá uma visibilidade. A coisa que eu queria era tentar migrar para o futebol profissional ou para uma seleção. E aí culminou com esse convite para a seleção Sub-17. Ele me ligou, falou, vamos fazer uma entrevista. Aí, beleza. 5 minutos depois, ele... Tem como tu abrir o Zoom aí? Eu falei, Marco, mas agora? Ele agora, a entrevista é agora, mas tu acabou de falar comigo, tem 5 minutos. E aí fizemos uma conversa com um gerente técnico, que é o Nasser, que é o nosso chefe lá da parte técnica. E depois eu fiz com um chefe administrativo, 2, 3 dias depois. Conversamos muito rápido. E eu topei, efetivamente, porque assim, é um projeto gigante para tratar umas 3 ou 4 gerações de atletas que podem chegar em 2034 e representar o país na Copa do Mundo, em que a Arábia vai ser sede. Legal, né? Que é um trabalho também meio a longo prazo, assim, né? Então, exatamente. Tem tanta afobação, né? Exatamente. Só que assim, mediante isso, o curto prazo era a classificação para a Copa do Mundo, né? Sim. Então, eles me apresentaram um projeto de uma seleção permanente. Então, eu tinha um grupo de 25, 26 jogadores comigo ao longo desses 10 meses que eu trabalhei. Então, a gente jogava a liga como convidado, como se eu jogasse o Campeonato Brasileiro como convidado, só que o campeonato sendo de jogadores nascidos em 2007 e com um time de 2008. Então, eu tinha um time 1 ano mais jovem do que todo o campeonato. E aí a gente conseguiu, né, estabelecer uma rotina de treinar de domingo a quinta, jogar na sexta. Treinar de domingo a quinta, jogar na sexta. E todo sábado que era possível, a gente dava folga para os meninos e para a gente também. E aí a gente fez 25 jogos, ganhamos 23, perdemos 1 e empatamos 1 na liga. E aí fizemos mais de 140 gols nesses 25 jogos. Rapaz. Era muito desproporcional, muito desproporcional. E aí a forma como a coisa foi se construindo foi despertando
Interesse, né? Sim, sim. E aí, pô, vamos ver o que eles estão fazendo, tá bem legal, vamos fazer os jogos. E aí fizemos alguns jogos, jogamos uma competição em novembro, novembro. Acho que foi novembro do ano passado, na Jordânia. E aí fizemos a final, perdemos para a Síria, 11-10 nos pênaltis. Caramba! Todos os caras da Síria converteram os pênaltis. Minto. Um cara perdeu, mas a gente perdeu 2. E o meu goleiro foi o que perdeu o pênalti, foi o determinante para que a derrota acontecesse. E depois veio a Copa da Ásia. A Copa da Ásia, sim, era o objetivo principal. Uhum. Eram 16 seleções com 8 vagas para a Copa do Mundo. Então, passar da primeira fase para a gente era primordial. Então, a gente estabeleceu metas curtas. Passar da primeira fase, depois a gente vai desfrutar da competição. E aí, a gente teve a chance de passar em primeiro, só que nós perdemos o primeiro jogo, o terceiro jogo da primeira fase para o Uzbequistão. Passamos em segundo, pegamos um chaveamento mais difícil. Enquanto a gente, se a gente passasse em primeiro, a gente pegaria um chaveamento mais fácil. Pegamos o Japão, passamos pelo Japão, pegamos a Coreia, passamos pela Coreia, pegamos o Uzbequistão na final de novo, perdemos de novo para o Uzbequistão. Mas a gente já tinha conseguido o objetivo principal. É óbvio que eu queria ser campeão. Claro, pô. Mas entendo perfeitamente que o Uzbequistão está uns 2 passos na nossa frente nessa geração, nessa categoria. E aí eu acho que foi extremamente merecido. Pô, muito legal, cara, muito legal. Como é que foi essa barreira do idioma, cara? É lógico que a coisa do inglês é universal, né, e tal, mas como é que foi essa questão? Bianchi, então, eu tenho um tradutor árabe-português, e aí, assim, eu tô fazendo inglês tem 3 anos. Então já tá se virando bem, né? Consigo entender bem, consigo escrever bem mensagem, essas coisas. A conversação que às vezes trava um pouquinho, mas eu acho que é falta de hábito também. Mais um aninho lá também, a coisa flui mais ainda. E assim, o que é bom é que o inglês deles também não é a língua principal, então eles também têm dificuldade. Então eles falam um pouco mais devagar, diferente do britânico, né? O tradutor já resolve tudo também, né? Exatamente. Mas assim, tô indo bem, eu acho que tô com 3 brasileiros na minha comissão. Né, os caras também... Você levou daqui ou já estavam lá? 2 trabalharam comigo no Flamengo e um era de lá. Já estava lá, mas foi meu estagiário no Flamengo, já estava lá e continuou lá, entendeu? Entendi. E aí essa galera me ajuda muito, me dá muito suporte, principalmente com relação ao inglês. E aí os atletas também têm dificuldade, porque nem todos falam inglês. Então a gente identificou alguns atletas meio que... os construtores da equipe. Chave, ali, né? Exatamente, Chaves. os atletas chaves, e a gente passa informação para eles também, mas o tradutor nos ajuda muito. Muita coisa. Muita coisa. Financeiramente, teve muita diferença, assim, daqui para lá? Foi uma coisa que te chamou a atenção, que também foi motivo, assim, do teu interesse? Ou a diferença não é tão grande assim? Assim, você analisar nu e cruamente, a diferença é absurda. É muito grande. Porque, assim, o seu ganho indireto é muito maior. Você não paga a quantidade de imposto que você paga aqui nesse país. Entendeu? Você tem muitos benefícios gratuitos lá pela condição do país. Educação, transporte. Bons, né? Que funcionam bem. Bons. Né? Sim. Você tem como é que eu vou dizer? Lançaram um BRT lá agora, um metrô, né? Tem um BRT e tem um metrô. Eles lançaram, e aí, por exemplo, para você não ter que ir com o seu carro até o metrô, até o BRT, eles fizeram uma parceria com o Uber, que aí o Uber é mais barato para te deixar no metrô. Entendeu? Então, tipo assim... Te lembrou muito Brasil, né? O Uber, que seria, sei lá, R$10, te cobra R$5,50. Te cobra R$4 para te deixar no metrô. É uma parceria assim... O que eu achei de mais diferente de tudo? O serviço de lá é muito diferente do nosso. Tenho 2 companheiros de comissão que tiveram que fazer cirurgia, fizeram o exame na terça-feira, operaram no domingo, na mesma semana, na terça-feira já estavam em casa. Fizeram hérnia, né? Hérnia inguinal e tal. Se ele faz esse tipo de serviço aqui no Brasil, independente da qualidade do seu plano, até ter aprovação, não sei o quê, esquece. Tu não vai fazer isso em uma semana. Não vai. E aí, por exemplo, você compra
um eletrodoméstico, um freezer horizontal, no aplicativo local lá, que é o NUM, seria o nosso Mercado Livre? Sei. Não falando mal do Mercado Livre, pelo amor de Deus. Tô falando pela velocidade da coisa. Em 1 hora e meia, o freezer tá na tua casa. Que loucura, cara. É doideira, assim, é inacreditável. Você compra uma coisa, você vai comprar um livro. Em 30 minutos está na tua casa. O cara tá batendo na tua porta te entregando. Como é que eles fazem isso, eu não sei. Mas é um país tão grande quanto, né? Assim, não é do tamanho do Brasil, mas é um país grande que consegue ter uma prestação de serviço sensacional para mim. E a escolha, assim, de entrega rápida e é confiável. Não tem negócio de... não, o cara vai lá de qualidade. Inclusive o próprio se você recebeu a mercadoria, deu algum problema, o próprio, como é que eu vou dizer assim, o ressarcimento, ou se você tiver que consertar alguma coisa, uma troca, também deve ser extremamente... Eu comprei um telefone e eu não estava em casa para receber, o telefone chegou primeiro que eu. Eu comprei o telefone e estava na rua. Chegou primeiro que você em casa. O telefone chegou primeiro que eu. Não tem ninguém para receber, o cara pega o telefone e volta. Só que ele não marca uma nova entrega. Ele te reembolsa aquele valor. Aí eu entrei no aplicativo, que em 3 dias eu ia voltar ao Brasil. Era para trazer um telefone pro Brasil, para minha esposa. E aí o que eu fiz? Falei, caramba, os caras vão me reembolsar esse dinheiro, só que eu não tenho dinheiro para comprar outro. Aí mexi, comprei outro telefone, chegou o telefone na minha casa, viajei pro Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, pum, acendi a mensagem. O dinheiro entrando na conta de novo, já tinha sido reembolsado. Sem dor de cabeça, sem zero estresse, ter que abrir e-mail, reclamação. Muito legal. Qual foi a maior, assim, diferença que você percebeu, que você viu em termos de estrutura? Você estava num clube aqui que hoje, cara, talvez seja o maior do Brasil, assim, em termos de grana. Eu acho que o Flamengo hoje é o número 1, né? Assim, de estrutura, o Flamengo também hoje tem uma estrutura, e existe até projeto de ampliar o ninho, de fazer coisa lá maior ainda, porque tem terreno do lado para comprar, toda hora a gente escuta uma coisa dessa. Mas hoje é um clube altamente estruturado. Qual foi a maior diferença que você percebeu de estrutura e de serviço, assim, de qualidade profissional, do Flamengo? Vou pegar o Flamengo porque foi onde você passou os últimos anos aqui, e bem vitorioso. Qual foi a maior diferença da base do Flamengo para o que você encontrou lá em termos de estrutura profissional, de treinamento, de nível? Vou pegar por treinamento, assim, eu acho que a gente está muito na frente. Cara. Brasil, assim, na base, o pouco que eu acompanhei, o pouco que eu consegui enfrentar e identificar de adversários, a gente está muito na frente. Isso é inegável. Quando você fala muito na frente, cara, a gente está falando de percentual de quanto, assim? 50% à frente? 70%? Acho que até mais. Uns 80%, 90% à frente. Eles não tinham essa percepção de investimento na base. Né? Não sei se isso está acontecendo de um tempo para cá por causa da questão da Copa do Mundo, e eu cheguei meio que no meio dessa questão, mas eles têm um poder de compra muito grande. É muito dinheiro, né? Eles têm um poder de compra. O problema não é financeiro, né? Eles investem muito nas primeiras equipes com estrangeiros. E aí, com a abertura da FIFA, por exemplo, para tu colocar 9 estrangeiros, quem tem um poder aquisitivo vai levar os 9, não vai ter jeito. Vai até mais. Você só pode utilizar 9. Foi o caso do Al Hilal lá, quando tinha 10 estrangeiros que o Neymar estava machucado. Então, na hora que ele ficou bom, alguém teve que sair, acabou ele saindo. Acho que o Michael também saiu. Saíram outros jogadores e aí eles colocaram outros jogadores para dentro. Mas o que eu vi lá que é legal é que qualquer clube, independente do nível e da série que ele esteja, ele recebe uma estrutura do governo de um mini estádio, sei lá, para 10, 20 mil pessoas. Não sei qual é a capacidade, mas é um estádio, como é que eu vou dizer aqui? No padrão do Madureira,
né? Como se fosse uma ferradura. Sei, conheço bem. Tá? Uma estrutura parecida com a do Madureira. Os campos são impecáveis, um calor gigante e os caras conseguem manter o campo de uma forma absurda. Campo pro sub-13 jogar igual o campo do profissional, de qualidade. Isso aí é indiscutível. Pegamos campos ruins? Pegamos. Isso é fato. Mas, sei lá, minoria, talvez. 95% dos campos tapetes. De qualidade absurda. E aí eu acho que vem o grande barato. Eles estão começando a investir nos profissionais de dentro da Arábia Saudita para desenvolver o trabalho nas pequenas categorias. Uhum. Estão com um processo de licença também dentro da Federação Saudita, igual a nossa aqui da CBF, para formar novos treinadores. Me parece que o povo saudita está tomando esse gosto devido ao futebol profissional com muitas estrelas. E aí você esbarra em alguns clubes onde a mão de obra de profissional é toda estrangeira. Tem um clube, o Catcia, que é um clube que é da Aramco. A gente conversando com o pessoal, o treinador o português, o Luiz Andrade, do futebol feminino do Flamengo, ele é o treinador do futebol feminino lá. Não sei se renovou. Eu acho que não renovou. E ele falou assim, ó, chegou um pessoal aí que tá mandando futebol todo, eles trouxeram, sei lá, 40, 50 espanhóis para tomar conta de todo o futebol. E aí vai de todas as cadeiras, não só da área técnica, física, fisiológica, administrativa, tudo a galera de fora. Então os caras ainda importam essa mão de obra. Tanto é que assim, o que a gente vê lá hoje é uma diversidade de linhas de trabalho. Tem brasileiro, tem espanhol, tem português, tem croata, tem, enfim. Inglês eu acho que não tem mais. Não? Alemão, tem todas essas nacionalidades e cada um tem a sua particularidade. Tem certo, tem errado, tem bonito, tem feio. Não acho que tenha isso. Mas isso é importante para que os meninos sauditas tenham essa experimentação para quando eles forem chegando nas categorias mais altas, eles têm uma gama de conhecimento grande, entendeu? E aí o que acontecia antigamente? Eles não levavam mão de obra para essas idades, eles levavam umas categorias mais acima. Me parece que a coisa agora está mudando um pouco. Eu tenho 2 sauditas que trabalham na minha comissão, e um deles já tem a licença Pro da AFC, né? Que é o Bassam. Então, assim, é um cara que é muito antenado com futebol, que ama futebol, que já trabalha com futebol há muito tempo e tá ali junto com a gente na comissão. Daqui a pouquinho eu acho que ele vai alçar o voo dele como treinador. Muito legal. Deixa eu aproveitar para dar um recado aqui muito importante, galera. Vocês sabem que eu tenho 3 parceiros aqui, eu vou falar de um deles que é um parceiraço que eu gosto muito. Você que está assistindo o Bianchi Podcast, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, teu caminho é um só. clubedenegociadores.com. E usando o Bianchi 20, que é o meu cupom, você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma deles. Inclusive no MBA que eles estão fazendo agora de tática de negociação. Gente, clubedenegociadores.com é fenomenal. Se você quiser aprender a arte de negociar, clubedenegociadores.com. Usa o meu cupom lá, Bianchi20, ok? Mário, queria saber um pouquinho de você agora, cara. O que você pensa sobre essa questão das bets? A gente está vendo aí de uns anos para cá uma invasão das bets. A sensação que eu tenho é que foi uma enxurrada muito de repente, cara, com um volume muito grande de recurso. E quando isso acontece, sempre vem atrelado a alguns problemas. Então a gente está falando de poucos anos atrás, você não tinha nada disso, e de repente é bet para tudo quanto é lado. Nunca vi tanta bet. Cara, qual a tua visão sobre isso? Eu já tive o privilégio de receber pessoas aqui extremamente importantes e relevantes, e algumas com uma visão assim parecida com a minha, outras com uma visão diferente, mas a minha opinião aqui não importa.
Eu queria ouvir de você o que você pensa sobre isso, sobre essa questão das bets, cara. Tá tão infiltrada no futebol e com ramificações tão grandes. Hoje você tem bets aí sendo patrocinadoras master de clubes grandes. Sim. E a gente está vendo aí o Corinthians, um baita problema lá com o negócio da bet, clubes endividados, clubes que às vezes acabam pegando dinheiro com bet, ou a bet bota o dinheiro e depois se enrola. Qual a tua visão sobre isso, cara? Assim, a gente teve um momento também, um tempo atrás, dos bancos estrangeiros, Sim, né? sim. Que vieram para o Brasil. Acho que teve Vasco, Flamengo, Corinthians também, né? Tiveram alguns problemas com esses caras aí. Tiveram a sua onda, né? Conseguiram, resolveram alguns problemas. Mas eu acho que é uma coisa que as pessoas vão ter que tratar de forma natural. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Vão ter que tratar de forma natural, igual o SAF. Né? Eu acho que tudo passa por uma profissionalização da coisa. Se você identifica que uma empresa dessa é uma empresa que possa realmente ser sua parceira, que possa realmente saldar as suas coisas dentro do clube, daquilo que você está passando dificuldade, qual o problema de você botar uma bet, ou botar um banco, ou botar na sua camisa? Problema zero, desde que você tenha responsabilidade daquilo que você está fazendo. Eu acho que você precisa efetivamente entender que é um recurso que você tem, mas você precisa usar aquilo ali com sabedoria. Responsabilidade. Com responsabilidade. Eu acho que passa um pouco também pela questão da SAF. Eu acho que os clubes tiveram muitas dificuldades, e aí a gente estava vendo agora a Copa do Mundo, né? Algumas negociações de alguns jogadores X ou Y na Europa. Às vezes um jogador tem o valor de um clube aqui no Brasil. Uma loucura, assim, para mim, isso é um absurdo, né? De um jogador custar 400 milhões. E um clube aqui custar 400 milhões também. O clube é muito maior de qualquer jogador. Sem dúvida. Independente do nível dele. Mas os clubes estão com a corda no pescoço, eles precisam respirar. Mas eu acho que a questão da bet é isso, cara. Eu acho que para alguns clubes foi extremamente saudável, para outros nem tanto. Mas aí passa muito pela gestão, que eu acho que aí sim a transição do clube associativo para a empresa, que é meio que o projeto da SAF, né? Eu acho que é uma questão que... Eu não sei a sua opinião, até queria ouvir. Não, assim, a minha preocupação maior, cara, com essa questão de bet, eu acho que é o que você falou, é uma coisa meio inevitável, né? Quem chega com dinheiro na mesa acaba tendo as portas abertas, né, para uma série de coisas. A minha maior preocupação é sempre essa questão de envolvimento de jogador, ter um esclarecimento muito grande em relação a isso dentro dos clubes, principalmente, porque a gente está vendo agora aí o próprio Bruno Henrique enrolado com isso, Paquetá tem problema lá fora, e a coisa está se estendendo há meses já, não tem uma definição. Então, eu acho que o clube precisa se comunicar. Regulamentar Regulamentar tudo direitinho. Né? Tem que regulamentar e comunicar. E também as pessoas, a minha maior preocupação é com a questão do vício, cara, que todo jogo traz, né? Então você já tem hoje no Brasil muita gente endividada em questão de jogo do Tigrinho, jogo não sei de quê, Então essa é uma preocupação que eu tenho, até por ser cristão e vejo que muitas pessoas que professam a mesma fé que eu estão canalizando o seu pouco recurso para uma coisa que pode levá-la para um abismo. E um abismo chama outro abismo. Então isso é uma preocupação que eu tenho. Então, mas quem sou eu para... Não, é uma demanda. Chegou alguém com dinheiro na mesa e o clube está precisando, ok, mas explique como funciona, oriente seus atletas, olha, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ok, não tem como fugir, entendeu? Mas se dependesse de mim, eu tenho poder disso. Eu não teria, entendeu? Sim, mas sim. Alguns clubes fizeram essas opções. Exatamente. Né, de não ter esse tipo de situação, de não vou abrir SAF, não vou fazer, não é o caminho que eu quero seguir. Alguns clubes tomaram essa decisão porque tem uma gestão profissional, que é uma gestão que não precisa dos recursos do clube para poder enriquecer. Então,
eles efetivamente usam a máquina do clube para o clube. Então, para mim, é esse tipo de gestão que eu acho que seria interessante. É profissionalizar a administração do clube, que seja saudável para o clube, não seja saudável para o presidente X ou Y. Entendeu? Então, eu acho que regulamentar a questão da bet, essa dificuldade que a gente tem de colocar qualquer tipo de jogo, o cara que está lá, sei lá, 3, 4 meses sem receber, que ganha um salário mínimo, e que ele pode apostar ali e resolver um ano da vida dele, numa aposta, era isso que estava acontecendo, né? A gente viu reportagens aí sobre isso. Isso para mim é complicado, porque aí passa por uma outra esfera, que aí para mim é a esfera da educação. De saber o que você tem de valor na sua vida, o que você tem de regra na sua vida, e que a gente efetivamente deixou isso perder ao longo dos anos. Então, você sabe que como é que são as coisas, né? Essa questão, outra questão que eu ia entrar com você é nessa SAF que você acabou falando um pouquinho. Eu trabalhei no Botafogo 1 ano e meio, né? Em 96. Um ano depois que o Botafogo foi campeão brasileiro, eu estava no segundo período de Educação Física na Castelo Branco. Um amigo meu trabalhava lá, era massagista da escolinha. E aí ele veio falar comigo, precisando de massagista lá. Eu tinha acabado de me formar em massoterapia pelo Senac. Falei, eu quero. Porque a minha ideia era trabalhar, seguir nessa questão do futebol, né? Assim como você, eu tentei ser jogador de futebol também, né? Tive o privilégio de jogar com o Ronaldo, com o Marcelinho Carioca. Os caras foram e pra mim não deu, né? Eu fui pro plano B, que era educação física, né? E aí, desse 1 ano e meio que eu trabalhei no Botafogo, eu fiquei 9 meses sem receber. Trabalhando na escolinha. Na época o professor era um cara chamado Elcio, que eu queria até muito ter notícia dele, era um cara querido pra caramba, um cara baita profissional, gente boa, sabe, educado. Rapaz, a atenção que ele dava aos pais que ficavam ali vendo, orientação, era um cara fantástico. Aí eu falei, cara, não dá pra ficar num clube que acabou de ser campeão brasileiro e eu tô sem receber 1 ano e meio. Aí foi quando surgiu um estágio na Rio Sport Center na Barra, com personal que estava explodindo na época, e eu canalizei tudo para esse lado, né? E já há 8 anos que eu trabalho com outra coisa, não faço outra coisa. Então, assim, naquela época já era isso. Então, hoje eu penso claramente que se não fosse a SAF do Botafogo, eu não sei onde o Botafogo estaria hoje. Porque o Botafogo estava muito endividado e o John Textor chegou e o clube foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e alçou uma outra prateleira. Qual a tua visão sobre essa questão das bets, da SAF? A gente tem clubes grandes aqui no Brasil que estão endividados, que estão numa situação muito complicada, e que eu acho que o único caminho, de fato, é uma SAF. Qual a tua visão sobre essa questão das SAFs? Então, é um pouco disso, da profissionalização da gestão do clube. A minha visão é essa. Esse cara que administra o clube, ele tem que ser responsável por essa questão, né? Acho que tem alguns países, se eu não me engano o México, que se o clube no final da temporada não apresentar suas contas, todas elas equilibradas, esse clube não joga a liga do ano seguinte. Olha, pesado, hein? Não joga a liga do ano seguinte. Eu acho que o próprio John Textor estava tendo um problema com o Lyon agora na França. Sim. Me parece que teve um recurso que foi aceito. Isso, não o caiu. O time dele não vai cair. Não caiu, isso aí. Foi o que eu li por alto. Não, é isso mesmo. Reportagens da internet. O que eu penso? A gente ficou muito tempo com os clubes, principalmente os clubes de massa, sendo administrados e geridos por torcedores. Pessoas que amam o clube, vão lá e têm uma influência política dentro do clube, conseguem chegar ao cargo de diretor, presidente, enfim, e administra todo esse poderio do clube. E aí tem algum momento que você não é um cara profissional daquela área, você vai cometer erros. Eu acho que o cara que é profissional, ele já comete, né? O cara que é do negócio, que já está no negócio há muito tempo, ele comete erros. Então, acabei de citar o 880, John Textor veio aqui no Botafogo e resolveu, e no Leão ele teve problema, né? Tomara que ele resolva os dois, lá e aqui. Torço para que ele consiga fazer o que ele fez no Botafogo em todos os clubes que ele passar. Mas a gente sabe que cada clube tem a sua particularidade, cada clube tem o seu buraco, né? E aqui no Brasil, levantar a mão para ver, assim, contar na mão, levantar a mão, o clube que não tem dívida. Né? Verdade. São pouquíssimos clubes que não têm
Estão rodando 100%. Exatamente, que rodam sozinho. Pô, Flamengo roda sozinho, só com o seu poderio financeiro. Palmeiras roda ali com a situação do O Bragantino, na Red Bull Bragantino, mas aí tá tem bem, a empresa, né? mas é a empresa. A Red Bull tá por trás, né? Há um tempo atrás era só a Red Bull, o Bragantino era uma coisa. Aí teve a junção. Mas Fortaleza, por exemplo, Fortaleza, se eu não me engano... Bahia, né? Acho que Bahia também, Bahia, né? Grupo City. Grupo City, né? Aí tem um montão de SAFs já pelo Brasil. Tem as SAFs desse grande, do grande investidor, e tem SAFs menores. Né? Do galera, então, o Cruzeiro é uma SAF particular, do dono do supermercado. BH. Enfim, o que eu penso é ter o dinheiro para investir, mas, mais uma vez, ter responsabilidade, porque na hora que a conta não fecha, não fica no CPF do cara que gastou o dinheiro. Fica no clube, os funcionários ficam lá 9 meses sem receber, 8 meses sem receber, e esse cara sai ileso. Então, assim, a responsabilidade, ele sai ileso e a responsabilidade fica toda em cima do clube. E para quem vai entrar. E para quem, quem vai assumir. Já assume com a... E aí tu ainda tem a política da não continuidade no Brasil, né? Isso aí em todas as esferas. Não quero entrar em política, mas, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa de bom, tá? E eu estou deixando meu mandato aqui agora para você. Aí você entra, como você é de outro partido, do meu rival, do outro lado, você faz questão de destruir aquilo que estava sendo feito de bom para que o meu legado não continue. E aí vice-versa. Perfeito. A gente tem vários casos disso no Brasil. Vários. E aí vai para outras esferas, vai para a esfera da educação, da segurança, de tudo isso. E o futebol é o futebol da massa. É o que todo mundo quer, todo mundo faz. E aí o que você está fazendo de bom? Pô, eu tô com o cofre cheio. Eu vou te entregar cofre vazio. Para tu se virar. Vou contratar pra caramba no meu último mandato. Só para depois você poder falar mal. Vou gastar. Não, e quando tu entra, você me deixou o cofre vazio. Isso aqui, ó. O clube tem um poder, mas tem dívida de não sei quanto. Tal. E aí, assim, o que eu penso é gestão e administração profissional. Os caras precisam, no final de uma temporada, entregar seus balancetes. Tá aqui, ó. Eu gastei 100 milhões, eu tenho 3 milhões em caixa, tá aqui o quanto que eu recebia, tá aqui tudo certinho. Beleza, isso aqui vai. E tá devendo 6 milhões. Outro quito os 6 milhões, outro não vai jogar a próxima temporada. Vai cair pra Série B. Tá na B? Vai pra C. Tá na D? Não tem série. Não vai jogar campeonato nacional. Eu acho que aí você começa a criar uma regra para que todo mundo... E uma cultura de responsabilização, né? Você cria uma regra de responsabilidade para que, na hora que eu sair, aquele CNPJ ali tá limpo para a pessoa que vai pegar no meu lugar. Isso aí. Porque, assim, eu trabalhei no clube, em que eu cheguei para trabalhar, o meu material era cada um de uma fornecedora, que não era fornecedora do clube naquele ano. Era cada peça de uma fornecedora. E não tinha salário. Porque a gestão anterior, na hora de sair, limpou tudo, foi embora. Tudo que era do material esportivo daquela empresa, pegou tudo e foi embora. Que loucura. E aí você vai vendo que isso acontece de forma repetitiva. Vários clubes isso acontece. Mas para isso você precisa ter visão. Exato. E para ter visão, meus amigos que seguem aqui o Bianchi Podcast, se você estiver precisando de óculos de sol, óculos de grau, lente de contato, ótica visão máxima, é só você entrar lá no meu Instagram, tem lá o destaquezinho lá, você tem 35% de desconto em qualquer marca, óculos de sol, de grau, lente de contato. Passa a me seguir no Instagram, siga a Ótica Visão Máxima, é só entrar em contato com eles. Ó, estava assistindo o Bianchi Podcast, falou que eu tenho 35% de desconto, e tem mesmo, além de um atendimento de excelência, pessoal nota 10, é uma família que gere o negócio. Ó, pessoal da Ótica Visão Máxima, obrigado demais pela parceria e vai vir novidade em breve aí, hein? Tem uma novidade muito legal pintando na área aí, tá bom, gente? Obrigado demais. Ótica Visão Máxima, obrigado pela parceria de sempre. Mário, quando você chegou em Riad, como é que foi a tua recepção lá, cara? Como é que foi a tua chegada lá?
Como é que o pessoal te recebeu? Pô, cara, como é que é esse bastidor, assim, de tratamento? Como é que você percebeu lá a gestão pura e simples do clube que você está? Como é que foi isso, cara? Conta um pouquinho esse bastidor Assim, aí. os caras foram buscar a gente no aeroporto, né? Já levaram a gente direto pro hotel, porque no dia seguinte a gente ia viajar, porque já tinha acontecido uma convocação, né? O treinador que estava anterior pediu para sair, só que ele fez a convocação e a gente chegou. Ele fez uma reunião no dia seguinte, então os caras pegaram a gente no aeroporto, levaram a gente pro hotel top, Imagino. né? E aí a reunião com o treinador anterior no dia seguinte, 2 dias depois da nossa chegada, a gente já estava viajando pro interior para dar treino. Tinha uma convocação com 33 atletas. E aí a gente fez esse primeiro contato. Cara, eles adoram brasileiro. Os brasileiros que passaram lá anteriormente falam até hoje. Zagallo, Evaristo, João Santana. Falam muito desses caras assim, com um carinho muito grande. Filipão. René Simone, não? René Simone? René. Micalha agora foi um dos últimos, né? Isso. Falam do Chamusca, falam do Péricles, né? Que tá lá até hoje. Olha. Enfim, falam muito bem do brasileiro, gostam muito dos brasileiros treinadores, falam que são ótimas pessoas, que passaram muito bem por lá. Adoram jogador brasileiro. E aí a gente chegou com o nosso jeito, né? De abraçar todo mundo, de agregar todo mundo ao nosso trabalho. Isso aí deu liga, né? Isso aí eu acho que foi um ponto muito importante. Gestão. Eu acho que eles fazem algumas coisas diferentes da nossa aqui. Né? Eles não têm essa questão de ter tanta competição igual a gente tem aqui no futebol de base. Eles não têm essa preocupação competitiva. Preocupação efetivamente é com a formação. É desenvolvimento, né? Desenvolvimento, falando com relação ao clube. Na minha esfera, que é a seleção, já cheguei lá com uma cobrançazinha, né? Você sabe o que você está fazendo aqui, por que a gente contratou e qual é o nosso objetivo com você. Então, assim, se eu não conseguisse aquilo ali... Tchau e benção. Tchau e benção, poderia estar voltando para o Brasil, agora ia estar aqui desempregado. Mas o que eu vejo nos clubes é essa situação. Tem uma cobrança pelo resultado, entre aspas, mas não é tão exagerada. Entendi. Igual a gente tem aqui. Né? A gente vê alguns casos, futebol sub-20. No meu primeiro ano de virada de temporada no sub-20, tiveram 6 ou 7 trocas em 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é inimaginável há 10 anos atrás, trocar tanto treinador. Mas trocar de mandar embora, não é trocar porque o treinador está indo para um lugar, ou está indo profissional, ou não, é trocar de mandar embora. Mandar embora alguns treinadores. Enfim, é uma coisa que me preocupa, porque assim, é indiscutível que você precisa formar, e formar vencedor, você só forma vencendo. Não tem jeito. E é fato que as vitórias vão vir como as derrotas também. Como você vai lidar com as derrotas que vai fazer total diferença. Então, eu acho... às vezes são derrotas onde você aprende muito mais do que na vitória. Não tenho dúvida disso. A derrota é um privilégio. Te faz pensar, né? Te faz parar para refletir, né? A derrota é um privilégio, que tu vê realmente o que tu precisa fazer para melhorar, e aí você vê efetivamente quem é que está contigo no mesmo barco. Então, eu penso dessa forma. Com relação à gestão, eu vejo essa diferença. Né? Eu acho que a coisa na base é um pouco mais tranquila, um pouco mais... Tanto é que todos os treinadores já cumprem o seu ano de contrato. Dificilmente alguém quebra na base. Quebra, mandado embora, demitido. É mais fácil o treinador pedir para ir embora por causa de algumas outras situações. Tá com saudade da família, quer voltar para o seu país de origem, enfim. Isso acontece também. Mas ser demitido é diferente. Então, o que eu vejo hoje lá de diferença? Essa questão da cobrança. Eu acho que eles precisam lá evoluir um pouco mais com relação ao nível competitivo, porque isso tem reflexo direto no nível competitivo das seleções, principalmente de base. Isso tem um reflexo direto. E eu falei para eles, falei assim, se a gente não tivesse criado um ambiente competitivo dentro do nosso grupo, possivelmente a gente não teria conseguido a vaga na Copa do Mundo. Porque a gente enfrentou seleções
5 jogos. Vou te falar dos 5 jogos, que 2 foram com o Uzbequistão, né? 6 jogos, mas 5 adversários. Todos os adversários tecnicamente eram melhores do que a gente, no meu ponto de vista. E vocês só perderam pro Uzbequistão. Só para o Uzbequistão. Que para mim, na minha opinião, é a melhor seleção. Eu acho que jogaria aqui a Copa América, Sul-Americano Sub-17, tranquilamente classificaria. Interessante, né? Uzbequistão. Muito bom time, muito bom. A China muito forte, a Tailândia muito rápida, o Japão muito organizado e muito técnico, a Coreia muito organizada e muito técnica. Só que o nível competitivo que a gente conseguiu colocar no jogador saudita fez a diferença. Fez total diferença. Total diferença. Isso daí só cria com o ambiente. É treinando e gerando esse ambiente internamente. Então, acho que isso é que eles precisam começar a fomentar. E dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer em pequenos grupos, que aí esses grupos vão abastecer a seleção com jogadores mais competitivos. Muito legal. Você tem brasileiro lá nessa categoria de base? Tem algum brasileiro lá nessas categorias de base? Jogador? É? Não. É só de lá? Só de lá. E aí quem pode receber, pode jogar Qatari, pode jogar Emirates, pode jogar Sudanês, pode jogar, essa galera pode jogar a liga. Mas para jogar na seleção, um dos pais, né, o pai ou mãe, tem que ser saudita. Pode ser, sei lá, eu tenho, no meu caso, eu tenho jogadores que são sudaneses. A mãe é sudanesa e o pai é saudita. E aí ele tem direito a solicitar o passaporte. Mas fora isso... Se um brasileiro quiser sair daqui hoje para jogar lá na base de um clube lá, para treinar lá, fazer... Ele pode jogar. Pode? Pode. Como é que é o processo? Jogar ele pode. Como é que é o processo para um jogador brasileiro? Tem algum lá assim, nessa situação? Eles recebem jogador assim para fazer teste? Para ver se é aprovado, para ver se... O que o brasileiro que tem lá, que eu conheço, que é o Guga, o pai dele é o treinador da seleção de beach soccer. E aí a família foi para lá, ele conseguiu... Né, ele jogou no Palmeiras aqui no Brasil, jogou em outro clube, agora eu não me lembro qual outro clube, não sei se foi Ituano, foi uma coisa assim. E aí ele foi para lá, fez um período de treino ao Nasser, foi aprovado, está lá no Sub-20. Agora, é o único brasileiro que eu vejo lá jogando. Mas se um brasileiro está jogando aqui, ele está num clube aqui, de repente ele quer ir lá para o clube que você está, fazer um teste lá, é possível? Como é que se dá isso? Só depois de 18 anos. Né? Entendi. Menor que isso, só se o pai estiver trabalhando lá, ou o pai ou a mãe. Mas se ele tiver 19 anos, por exemplo? Pode. E aí o clube tem que abrir a porta, entendeu? Entendi. Vamos conversar depois. Cara, como é que você... O que você, analisando a tua vida hoje, o que você quer para a sua vida hoje, em termos profissionais? Nesse primeiro momento, você comentou comigo ali em off que a tua ideia é permanecer lá mais um tempo, né? Mais um bom tempo, assim. Fala pra gente aí, o que você... Então, a ideia inicial é jogar essa Copa do Mundo, né? Que vai ser? Em novembro. Novembro desse ano agora. No Catar. Em setembro agora é Sub-20 aqui no Chile. O Marco vai estar aqui com a seleção saudita. E em novembro é Sub-17 no Catar. E as próximas 5 edições da Copa do Mundo Sub-17 vão ser de ano em ano agora, né? Não tem mais de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Vão ser todas no Catar. Sendo que as 3 próximas Copas da Ásia, que é a classificatória para a Copa do Mundo, vão ser na Arábia Saudita. Né? Então, tem a classificatória para chegar aos 16, depois dos 16 classificam 8 para a Copa do Mundo, sendo que como a gente é o país sede, o anfitrião, até deu uma quebrada no outro podcast que eu falei país hóspede, os caras me cobraram isso, falaram que eu falei besteira, estão me corrigindo aqui com o Bianchi. A gente é anfitrião das próximas 3 Copas da Ásia, e aí são 16 seleções classificando 8 para a Copa do Mundo. Foi essa que a gente jogou agora por último. Então é uma grande oportunidade para que a gente continue, né, colocando a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo. Planos para o Mário profissionalmente. Depois do Sub-17, passar por esse período lá, tentar galgar no Sub-20, um projeto olímpico talvez. Também tenho a ambição de jogar uma Olimpíada
com alguma seleção, e depois sim analisar se vai valer a pena ir pro futebol profissional ou não. De repente lá mesmo, né? Fazer a transição pro futebol profissional. Se a transição pro futebol profissional vier antes do projeto olímpico, vier antes, vou parar, vou analisar, ver se o movimento vai ser o correto a ser feito. No momento eu faço. É até um processo natural, né? À medida que você, pelo que você está me falando, você até agora fez um trabalho muito bom, né? Conseguiu coisa lá que é importante, né? Sim. Então, isso vai agregando pontos aí, né? As pessoas vão observando, e um processo acaba sendo natural, né? Sim. E as pessoas gostando de você, vendo que você é um cara profissional, né? Então, natural. Como é que você... Deixa eu puxar a sardinha um pouco aqui pro meu lado aqui em relação ao que eu faço. Eu atendo alguns jogadores hoje aqui com a questão de vestimenta, né? E eu acabei de me formar também agora em análise comportamental, né? Então eu junto tanto a questão da vestimenta como a análise comportamental e um pouco da questão da comunicação, que também é muito importante. Como é que é essa questão lá? Eu acho que o ideal seria já um trabalho assim, começar um trabalho na base, né? Já a importância da vestimenta, dessa questão do comportamento, porque o jogador de futebol ele é uma ilha cercada de oportunidades, né? As oportunidades vão aparecendo, principalmente para aqueles que entendem o jogo, que é jogado também fora das quatro linhas, né? Por exemplo, estava assistindo uma entrevista do Thiago Escuro, que foi do Red Bull Bragantino e fez um processo de seleção para ir para o Mônaco. Ele foi nos donos no Bola da Vez, um Plihal lá, e num determinado momento o Plihal pergunta para ele, pô, como é que é essa questão? Como é que é essa questão? Pão de açúcar. Como é que foi essa questão lá no Mônaco? Como é que você lida lá no Mônaco, um clube milionário, numa cidade que respira milhões? Como é que é essa questão lá do jogador e pá, não sei o quê? Ele falou, olha, é uma questão, é um desafio, porque eu atravesso a rua, eu cruzo com Nadal, com Federer, com não sei quem. É realmente uma cidade que respira muita grana, né? Os milionários do mundo têm casa ali, tem... E no clube não é diferente. Eu procuro colocar na cabeça do jogador a importância de se vestir bem, ter um comportamento assertivo, porque ele representa o clube fora dos muros do clube. Então, qualquer coisa que acontece com esse jogador vai refletir no clube. Cara, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, obrigado, Thiago Escuro. Como é que é essa questão lá, em termos de vestimenta? Existe alguma coisa nesse sentido, uma preocupação com isso? Eu tô falando da base porque é onde você está, né, hoje. Mas se você percebe isso numa classe acima do sub-20, que já é quase um profissional ali, muitos já treinam muitas vezes no profissional, como acontecia com você aqui no Flamengo. Como é que é essa questão lá? Como é que eles veem essa questão lá? Eles respeitam muitas regras, né? Os meninos têm um costume de respeitar muito aquilo que é determinado. Então, eles têm uma atenção especial com a hierarquia. Eles veem o treinador, veem o supervisor como um cara realmente que é superior a eles, eles precisam acatar. Tem sempre um fio desencapado, tem sempre um jogador no meio do caminho que acaba fazendo uma besteira, mas isso é fácil de contornar. Agora, eu concordo extremamente contigo que é uma coisa que deveria ser feito desde a base. Eu acredito que a partir dos 14, 15 anos, uma questão de educação para que isso chegue ao profissional de uma forma diferente. A gente aqui tem muito caso, né, de jogador, eu não vou botar nomes, claro. Jogadores em boate, jogadores... Isso não é mais compatível com um atleta de futebol hoje. Porque a exigência do nível profissional hoje, né? Eles não investigam mais o atleta de futebol só dentro do campo. Não vê só os números dentro do campo. Eles avaliam todo o contexto. O combo que o atleta vai levar para o clube. É a família, o comportamento dele fora do campo, se ele é casado, como é que é a relação dele com a esposa, se ele tem filho, se os pais acompanham, se ele leva os parças. Tudo isso os caras analisam. Como é que é a vida dele fora do campo. Então, tem uma preocupação, sim, mas eu ainda acho que é muito superficial daquilo que a gente precisa.
eu acho que caberia uma intervenção maior lá com relação a isso, uma intervenção maior com relação à questão de treinamento, alimentação e descanso, porque é uma questão muito complexa para eles. Eles não se alimentam bem, dormem mal, e é uma questão que é cultural. Bem cultural, né? É cultural, e aí o que me chamou uma atenção, a gente estava numa fase muito sensível de preparação e veio um Ramadã, tipo 40 dias antes da competição principal. E aí, se todos estivessem no Ramadã, tudo bem, mas você tem seleções importantes que não são muçulmanas. Você pode ter 1 ou 2 atletas muçulmanos naquele grupo ali, mas nem todos são. Entendeu? Então, isso me chamou a atenção, mas os meninos passaram intactos pelo Ramadã. E aí, me deu tranquilidade. Quando a gente chegou na competição, que eu vi que os meninos conseguiam corresponder, eu falei, caramba, o bicho não é tão feio quanto parece. Isso me chamou a atenção, mas ao longo do processo, a cultura local é de vida noturna, porque durante o dia é muito calor. E a questão da vestimenta, os meninos têm um uniforme padrão, né, do clube, e tem aquela roupa típica do saudita, né? Que é aquele roupão, parece uma... Mas eles curtem essa coisa assim de se vestir legal, eles Sim. em algum momento, quando vão sair à noite, Sim, provavelmente não usam aquilo, sim, né? Não. Sim. Eles são estilosos lá, eles buscam essas paradas, gostam de negócio de roupa de marca, essas coisas. Mas legal. aí, puxando um pouquinho agora pro Brasil, eu acho que isso caberia aqui também, principalmente uma questão na formação dos atletas, um apêndice para isso daí, né? Eu acho que a gente se preocupa muito só com o atleta dentro do campo, e quando o atleta sai daquelas 2 horas que ele está contigo ali no clube, a gente meio que larga o atleta e deixa Deus dará. Ele faz o que está na cabeça dele, e não é por aí, né? Eu acho que celular, rede social, essas coisas atrapalharam muito esses meninos e acabam que os expõem também, né? Acaba que eles fazem coisas através disso daí que expõem um lado deles que às vezes não é o compatível com a carreira que eles estão tentando levar. É verdade. Deixa eu dar mais um recadinho aqui muito especial, galera. Vocês sabem que eu tenho um parceiro muito legal, que eu gosto muito também, é um parceiro recente, mas que eu tenho um carinho muito grande, que é a Di Francesco, que é a alfaiataria com mais de 30 anos de mercado, que passou a me vestir também. Então, pessoal da Di Francesco, obrigado demais pela parceria, um grande abraço para vocês, Dona Lúcia, seu Francesco, Felipe, e ó, você que segue o Bianchi Podcast, você tem 20% de desconto. Camisa personalizada, com a logo do seu nome ali, inicial do seu nome, calça de alfaiataria, terno, o que você precisar, a Di Francesco pode te ajudar, tá bom? O atendimento também deles é nota 10. Obrigado demais pela confiança e pela parceria, tá bom? Mário, a gente está caminhando aqui para o final e eu tenho uma espécie de um quadro que eu criei aqui dentro desse podcast, porque aqui no podcast eu trato sobre elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós, em algum momento, fomos alçados a algum posto porque alguém abriu as portas para a gente, porque alguém nos ajudou. Quem foi a pessoa, se você tivesse que fazer uma ligação agora, tá com o celular aí? Tô. Se você tivesse que fazer uma ligação agora para alguém que estendeu a mão para você e que você olha e fala assim, esse cara é o responsável por eu estar onde eu estou hoje, ou por ter aberto a porta para mim, para o futebol. Quem é essa pessoa? Caramba. Para o futebol, para o futsal, Paulo Roberto Ribeiro Chagas. É o Tamba. Foi ele que me deu suporte na faculdade. Ele foi... A gente tem uma troca, né? Ele foi meu treinador na faculdade, eu joguei para ele na faculdade. Mas essa parceria durou 6 anos, que eu fiz toda a minha licenciatura pela educação física e fiz pós-graduação também graças a ele. Então foi um cara que num momento muito sensível da minha vida, que eu poderia descambar para qualquer outra coisa, eu fui pro lado acadêmico e ele me deu suporte. E ele também, junto com o Vitor Hugo, foram os caras que me deram a primeira chance como treinador de futsal no Helênico Atlético Clube.
Então, esses caras são os Então, responsáveis se você tivesse que fazer uma ligação agora, seria para ele. para eles. Vamos ligar para ele? E pro futebol de campo, vamos ligar. Bota no Viva Voz, vê se ele atende. E pro futebol de campo, o Thiago Pezão. Foi o cara que... Eu tava na academia fazendo personal. Escolhe um cara para ligar. Então vou ligar pro Thiago Pezão. Liga Futebol para de ele. campo foi o Thiago Pezão. Thiago Pezão. Você sabe que esse quadro tem feito um sucesso assim bem legal, né? Vamos ver se o Thiago vai me atender. E já tive momentos aqui de muita emoção com esse quadro. Deixa que eu falo. Fala, Thiagão. Caralho, mas Jorge, Ó, sem palavrão. Sem palavrão. tá vivo, pô? Tô vivo. E você, irmão? Tudo bem? Tudo certo? Tá. Só no podcast, pô. Tem um amigo aqui que quer falar contigo. Inclusive, eu tô no podcast com ele agora. Fala, Thiago, beleza? Beleza? Beleza, quem tá falando aqui é Marcelo Bianchi, aqui do Bianchi Podcast. E eu tenho um quadro aqui no podcast que eu pergunto sempre pro meu convidado se ele tivesse que fazer uma ligação para alguém que o ajudou em algum momento na vida. E aí o Mário falou, foi o Thiago Pezão, foi o cara que me botou no futebol de campo. Se eu tivesse que fazer essa ligação, seria para ele. Eu disse, vamos ligar para ele? Então nós estamos ligando para você, porque eu acho que ele só quer te agradecer. Porque eu tenho aqui no podcast eu trato sobre elegância, comportamento, futebol, comunicação, desenvolvimento humano e relações interpessoais. E ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o Mário lembrou de você e eu acho que ele queria te agradecer aí. Ele está até emocionado aqui. Pode falar, Mário. Eu fico lisonjeado e assim, eu acho que na verdade essa responsabilidade não é minha, o mérito é dele. Acho que em dado momento eu só pude ser, assim como outros colegas que ajudaram também, um facilitador de gerar uma conexão e essa conexão gerar uma oportunidade para ele. Cara, se você pudesse ver, ele tá em lágrimas aqui, meu brother. É muito legal ver onde ele chegou. É verdade, é verdade. Eu conheço o Mário há bastante tempo. Assim como eu, ele tinha um sonho. Assim como eu, ele batalhou. E aí como ele está trilhando, né, uma carreira de sucesso. Hoje todo mundo... a gente até brinca em dado momento que assim, lá atrás eu poderia falar que o Mário é meu amigo, né? E hoje é muito mais fácil eu falar que eu sou amigo dele, né? Ele se tornou a pessoa famosa, vamos colocar assim. Então, como eu te falei, eu só fui um facilitador, assim como abriram as portas para mim lá atrás. Eu acho que o meu sucesso não depende do fracasso de ninguém. Com certeza. Se eu não puder ajudar, o fato de não atrapalhar já é uma ajuda. Com certeza. Então, lá atrás tivemos uma oportunidade, a chance foi dada a ele, a gente trabalhou junto durante bastante tempo. Foi um trabalho muito legal, muito enriquecedor, profissionalmente, pessoalmente, para todo mundo que estava envolvido. E, cara, para mim e para ele, o céu é o limite. E assim, eu fico muito feliz de vê-lo. Me falta a palavra aqui. Trilhando esse caminho de sucesso. Ele nada mais está colhendo aquilo que ele plantou e aquilo que ele faz para merecer. Muito legal, muito legal. Todos os amigos dele são muito orgulhosos de terem participado dessa caminhada. Que bom, Thiago. Pô, muito legal, cara, ouvir isso de você, essa tua torcida por ele e o pouco tempo que eu conheço o Mário, eu não tenho dúvida que ele é o tipo do cara que ele alcançando o que ele alcançar, o que Deus colocar na vida dele, ele jamais vai se esquecer daqueles que um dia o ajudaram, que foram parceiros, amigos. Sem dúvida nenhuma, ele é um cara nota 10. Pô, obrigado aí por ter atendido a ligação e aproveita e me segue lá, Bianchi Podcast no YouTube. Semana que vem esse papo vai estar disponível lá. Depois tu pede só pra ele te contar, ele sabe até qual é a história. Conta... Ele sabe qual é a história. Mas pra ele não vai poder contar no ar. Pede pra ele te contar em off. Qual o episódio? Do Campo 4, pô. Esquece isso, cara. Esquece, deixa quieto isso, rapaz. Esse episódio é o mais clássico da nossa relação. Thiago, obrigado demais, cara. Pra vocês, pessoal. Valeu, brigadão, hein, cara. Valeu, Thiagão. Valeu. Grande abraço, irmão. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.
Ô, cara, muito bom, muito bom. Pô, muito me pegou bom. de surpresa. É, muito legal, cara. Poxa, isso aí não tem preço, né, cara? Isso é uma coisa Porra. que... E assim, foi... A minha relação com o Thiago, ela é longa data. De futsal, né? De ele treinador do Flamengo, eu treinador do Helênico. A gente se esbarrando ali. E aí eu tava nessa correria de educação física. Tava fazendo um personal em Cascadura e ele era o professor do horário da academia em Cascadura. Eu falei, Thiago, o que tu tá fazendo aqui? Ele, pô, Cara... eu que te pergunto. Eu trabalho aqui há sei quantos anos. Tu tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, eu troquei de academia, minha aluna queria vir pra cá e tal. Aí o cara me aceitou aqui com o personal externo, ficava naquela resenha. A aluna foi embora, eu fiquei com ele umas 3 horas conversando. E aí isso perdurou uns 2 meses. Eu dando personal e encontrando com ele segunda, quarta e sexta. E a resenha, resenha, resenha interminável. E o Thiago pede para sair do Flamengo. Ele pede demissão do Flamengo para ir pro Sendas Esporte Clube, que era um clube empresa, que o Thiago Escuro era um dos gestores junto com o Brunório. O Thiago cuidava mais de São Paulo e aqui no Rio quem cuidava era o Michel. E aí, pô, fui pro Sendas, falei, pô, mas Sendas, pô, tinha um supermercado. História é essa? Não, um projeto, tal, empresa. Falei, pô, tem uma brecha lá pra mim. Não, Thiago, tô doido pra ir pro futebol de campo, largar o futsal. Ele, cara, vou ver. Vou ligar pro Zé. Falei, mas que Zé? Zé Ricardo. Zé Ricardo trabalhava com ele na observação técnica. Zé Ricardo, que hoje é treinador profissional. É isso aí. Pra tu ver o nível do projeto. O Zé era observador técnico do projeto, junto com o Thiago. O Zé foi alçado a treinador do Sub-15 do Sendas e abriu a vaga de observador técnico. Fiz o processo seletivo, participei. Cheguei na entrevista no Sendas, tava a direção toda, Brunório, Michel, seu Francisco, o Cadu e o Dimas, que era o supervisor do profissional. Fizeram entrevista comigo, pô, conversaram, tal. E, pô, que história é essa aqui? Tu é o funcionário do mesmo clube há 14 anos? Falei, não, esse clube é uma história diferente. Eu fui treinador de todas as categorias, virei dono do bar, virei diretor de futebol, diretor de esporte. Jogou nas 11. Eu fiz tudo no clube, tudo. Arrumava patrocínio, fazia tudo. Ele, pô, mas eu falei, como é que eu vou me mandar embora? Eu sou treinador, eu sou diretor de futebol. Como é que eu vou me mandar embora? Não tem como me demitir. Aí os caras riram pra caramba, acharam engraçado e me contrataram. E aí ali a coisa começou a andar para mim no futebol de campo. Eu virei treinador de sub-13, sub-15, sub-17, quando foi vendido, eu saí. Só que nesse projeto aí, eu trabalhei de 2010 a 2014, Maurício Barbieri, Eduardo Barroca, Zé Ricardo, Tudo a galera da nova geração aí, toda. Antônio Santoro, Thiago Pezão, Celcinho, que agora é treinador do Serrano na Série B1 aqui no Rio. Deixa eu ver mais quem. Silvinho, trabalhou muito tempo no Nova Iguaçu, é um cara ali da Baixada Fluminense, um baita de um treinador, um baita de um cara. Hoje tem o Gugu, que era treinador de goleiro, que trabalha com o esporte olímpico, trabalha com vôlei de praia e com judô. Enfim, uma galera que se juntou ali nesse projeto e que foi todo mundo bem sucedido no seu espaço. Legal demais. É um projeto muito legal, muito legal. A gente se encontra de vez em quando, a gente dá muita gargalhada porque tem muita história. E essa história que ele está te contando, do Campo 4... Vai contar em off ou vai contar aqui? Não tem problema. Era um campo menorzinho que a gente tinha, né? Um campo society, e que eu estava dando treino para os meninos. E como é que era a dinâmica? Os meninos chegavam, trocavam de roupa, pegavam o material e levavam o material para o campo. Os meninos. E os meninos subiram só com saco de bola. Não tinha colete, não tinha cone nesse dia. Tava todo mundo treinando, então o material que sobrava era dos pequenininhos, que era o grupo que eu treinava. E aí eu dei o treino camisa e sem camisa. Não tinha colete, eu tirei a camisa de um grupo. Coisa que a gente cansou de fazer quando era moleque, né? Eu cansei de fazer isso. E aí o meu chefe viu aquilo e falou, pô, teu treinador lá tá dando treino pro moleque sem camisa. Caramba. Aí meu coordenador veio, para, pelo amor, Cadu, né, que é um grande amigo também. Falei, pô, Cadu, não vou deixar de trabalhar porque eu não tenho material. Pô, pede desculpa lá, não vou fazer mais, mas não tenho o que fazer, cara. Eu não vou deixar de dar treino. Os moleques vêm de longe, os pais estão tudo aqui em cima vendo o treino, eu vou deixar de dar treino. Por isso mesmo que tu não pode tirar a camisa. Eu falei, mas aí foi o que eu pensei na hora.
trabalhei em clube pequeno, trabalhei em comunidade, trabalhei em um montão de lugar. Tirar a camisa no futebol se vira é lá. normal. Pô. Enfim, mas hoje, graças a Deus, não preciso mais tirar a camisa de ninguém. Muito legal, cara. Muito legal. Poxa, cara, obrigado demais. Papo muito legal. Pô, eu como agradeço. amante do futebol, poxa, torço demais para que você atinja o nível máximo da tua carreira. Que Deus te abençoe ricamente, cara, grandemente. Queria que você olhasse para aquela câmera ali, deixasse teu recado final ali, fala o que você quiser falar. Manda um abraço que você quiser mandar. É tua aquela câmera ali. Então, agradecer a oportunidade para esse cara. A gente teve um contato, deve ter 1 ano e meio, 2 anos atrás, através da parceria da Ótica Visão Máxima. Também deixar um abraço para esses caras aí que estão sempre me dando suporte. Te agradecer e pedir, né, para que você consiga seguir em frente com o teu projeto, que as coisas sejam sempre muito claras para você consiga atingir seus objetivos. E é isso, cara, assim, eu acho que eu tô trilhando o meu caminho, eu tô tentando buscar o meu espaço em outro lugar, tô muito feliz onde eu tô, deixar um abraço pra rapaziada da minha comissão, pro Douglas, pro Marlon, pro Breno, que são os caras que me cornetam quando eu falo errado, quando eu falo as coisas erradas. Então, com certeza eles vão ver isso daqui e vão me cornetar, que eu devo ter falado alguma coisa. Não, mandou bem, Por um parceiro meu que mora comigo lá em Riad, né, o período que eu fiquei sozinho, que é o Marcelo Braga, que é um cara, um cara gigante, assim, de um coração enorme. Eu tenho certeza que ele vai assistir isso aqui também. E na hora que eu falar isso daqui, ele vai se emocionar lá também. E pro cara que é o responsável da minha ida pra lá, que é o Marcos Soares. Então, esses caras são os caras feras que me deram suporte nesse primeiro ano e falar que, assim, consegui sobreviver o primeiro ano sozinho, fora de casa, longe da família, longe da esposa, longe da mãe, longe do filho. E agora vamos pro segundo ano, vamos embora, vamos buscar mais coisas. Show de bola. Obrigado demais. Papo bom demais. Eu que agradeço, pô. Galera, fica ligado aí, porque esse papo semana que vem, terça, quarta-feira, no mais tardar, vai estar disponível lá no Bianchi Podcast no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, porque, ó, vem muita coisa boa por aí, tá bom? Semana que vem tem mais papo bacana e a gente vai tocando em frente. E lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. E Vitor Frankl já dizia, viva sua vida com sentido de missão. Um grande abraço. Até semana que vem. Fica com Deus.